E aí, gente, Arena Science aqui. Hoje eu vou falar sobre um novo artigo que foi publicado aqui no Arena Science. Eu tô no site, que está no primeiro comentário fixado aí. E você vai aqui em Revista Acadêmica, vai ter todos os artigos já publicados, né? E o último ali, ele vai ser sobre a lógica da lei, né? Então, o último tinha sido sobre problemas do design inteligente. Eu adicionei alguns artigos e também a versão atual tá com mais. Então, se eu pegar aqui, por exemplo. A versão atual está com 495, mas eu vou aumentar. Eu só vou publicar a próxima versão mais depois, bem depois, na verdade. Mas enfim. O que eu quero dizer, falar sobre nesse vídeo é esse daqui, né? Que é a lógica da lei. Esse daqui, ele vai focar não exatamente somente em lógica, mas em tentar mostrar, o que é óbvio, né, na minha opinião, que a lei ela tem não só uma lógica por trás, mas regras que não podem ser feridas, senão você gera contradições, né? Então, eu vou falar um pouco da lei do meio excluído, por exemplo, da lei da não contradição e coisas do tipo. E, e disso pra cima, né? E disso pra outras questões. Inicialmente eu citei um pouco de Aquino, um pouco de Aristóteles, Ética Nicômaco, tem passagem da Metafísica, tem passagem de Agostinho. O início ali é mais sobre tentar mostrar o que é a lei, né? O que é justiça, o que é ética, o que é virtude. Pô, na verdade, você não tem lei sem um conjunto ético de regras que você coloca por si mesmo, né? O que Kant chama de imperativo categórico. Se você não tem ética, você não tem como gerar lei. Vai gerar uma lei que não implica em decisões que vão ser sábias no longo prazo para um código, uma constituição ou uma legislação e coisa do tipo, né? Aí eu vou falar um pouco sobre a questão da não contradição. Nessa parte aqui específica, por exemplo, sobre Shakespeare, né? Eu sou alguém que tem que ler as obras de Shakespeare, né? Mas essa aqui é uma específica que todo mundo conhece a obra, que é o Hamlet, né? Que é o ser ou não ser, né? É uma parte aí que o protagonista, ele meio que... O pai dele foi morto, né? Ele tem que decidir ou é, se vingar, né? A pessoa que matou o pai dele. Ou ele pode esquecer isso, né? Ele vai sofrer toda a vida com isso. Ele pode viver, que é ser, né? To be. Ou não ser, not to be, né? Caso morrer, caso ele, na vingança, no processo disso, ele não conseguir é, continuar vivo, né? Então, é muito interessante. E não é um inglês tão complexo quanto outras, todas essa versão aqui que eu peguei. Não é. Não sei se isso aqui é a versão do próprio Shakespeare ou uma versão adaptada para o moderno, né? Mas essa versão é bem de boa, né? Mas enfim. Aí, sobre o caráter geral da lei, então como você tem. Pode ter exemplos de que durante a história, até o próprio Sócrates diz isso num texto chamado Minos, que algumas pessoas dizem que não é platônico de verdade, né? E não é de autoria de Platão realmente, aí é o debate, né? Então eu falei sobre isso também no curso de filosofia platônica, mas no Minos ele fala sobre isso, né? Que no geral você tem, mesmo naquela época já sabia, uma progressão ao longo da história da lei, em cada um dos povos, e no geral tinha meio que similaridades, né? Então, você tinha alguns, por exemplo, é, até do ponto de vista bíblico, né? A gente vê os sacrifícios, né? Que eram feitos, que obviamente os próprios gregos viam como algo abominável. Então, alguns povos tinham práticas como os próprios astecas que eram abomináveis, né? Outros não. Outros configuravam isso como algo abominável, obviamente imoral e legal. Mas ainda assim, ainda que tinha essas diferenças, né? No geral, você tinha uma lei que era similar, né? Então, aí eu dou do exemplo por exemplo, do roubo, né? Do furto em vários tipos de legislações, como por exemplo no Código Penal da Argentina, é, também no francês, no italiano. O francês tá aqui mais pra trás. Definição de roubo, né? E como, na verdade,
Você tem óbvias similaridades na legislação, porque a questão é, você tem uma universalidade da lei. Universalidade, né? A diferença é cada legislação ela vai escolher as palavras da sua própria língua para gerar a mesma função, que é a aplicação da lei contra o roubo nesse caso. E quais vão ser as- os artigos e premissas para um juiz usar no caso de julgamento associado a isso, né? Aqui o exemplo do Lochner versus New York, que é um caso muito famoso relacionado à padaria, né? E tempo que alguém pode passar numa dada função no trabalho, né? É muito análogo ao tema hoje de escala 6 por 1, por exemplo. Então eu falo sobre isso em relação, não a isso, mas assim, em relação ao contexto de vida, liberdade e propriedade na Constituição. E aí questões de como algumas constituições têm contradições em si mesma. A chinesa, por exemplo, em relação a essa premissa, que a maioria das constituições tem. Aí um pouco de hermenêutica, né? Principalmente da morte do autor, que é um tema que eu vou falar posteriormente num podcast aqui no canal. Não vou entrar em detalhes aqui por conta disso. E por fim, o tema do artigo em si, né? Que tudo isso combinou para essa parte, que é lógica aplicada a direito. Não é necessariamente lógica formal, mas é a noção de que você, por exemplo, você tem um código legal. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem um código legal. Você tem um código legal, você tem uma concatenação de proposições. Então, você tem a premissa, por exemplo, artigo 5º da Constituição Brasileira. Vai ter lá liberdade, propriedade, etc. Toda aquela. O artigo 5 ele vai ter vários incisos. A maioria deles inútil na Constituição Brasileira, mas ele vai ter uns incisos. Esses incisos são concatenações, são adições à premissa original, ao artigo 5º. Então, esses incisos são uma série de proposições que você tem lá, esse inciso 1, 2, 3, 4, enfim, assim sucessivamente. Vão ter incisos, eu vou citar um exemplo específico da função social, que ele fere o artigo 5º. Logo, ele é contraditório. Esse específico que eu digo claramente que é contraditório. Então você tem qualquer tipo de constituição, isso não é novo, né? Você vê Cícero, por exemplo, de Legibus, que eu não cito aqui, mas você vê Cícero em De Legibus, por exemplo, e The Office, falando a mesma coisa. Então você tem uma multitude de leis, não há leis. O próprio Platão em Leis, um livro Leis, que eu cito nesse artigo também. Aí vai ter um pouco de complexidade com o Mogorov ali, que não vou entrar em detalhes, mas tem a ver com qual que é o texto mais eficiente da lei para gerar o... Por exemplo, se a gente tem a premissa que quanto mais leis, mais brechas há na lei. Cícero dizia isso, Platão, em Leis, né? No livro dele, que é tá no mesmo pé da República, né? Em extensão. O próprio Lao Tzu, na China, dizia a mesma coisa, e também outros, nesse contexto chinês. O ponto é, tem que ter brevidade lacônica numa Constituição. Por isso que a Constituição brasileira, por exemplo, ela em questão de brevidade lacônica, ela é um lixo. Em questão de brevidade, né? Em relação, por exemplo, à Constituição americana, que não é perfeita, mas não é tão ruim quanto a brasileira, né? Todas as constituições do mundo, a grande maioria, foi inspirada na americana, por sinal, né? Diga-se de passagem. Aí você tem no fim uma função, um algoritmo, né? Que eu digo, eu não provo, né? Mas eu digo que não é decidível, né? Ou seja, o algoritmo ele não pode ser realizado na prática para gerar o que a gente quer, né? Que é um sistema. Vamos supor que eu tenho um algoritmo para dizer, por exemplo, tal lei da Argentina, eu quero dizer quais incisos aqui ou artigos eles contradizem outros artigos e outras leis. Tem essa comunicação de um código legal, numa legislação, de outras leis umas para as outras, e o núcleo de tudo é a Constituição. Então, no caso, esse que é de queries, né? São queries, são um algoritmo de busca, que vai ter a soma da concatenação de proposições, X, e C são proposições que vão gerar contradições nas verdadeiras. Então, falsidades, né? Então, o que você quer achar é uma matriz, é achar os vetores que representam proposições verdadeiras e outros que são falsas. Como a lógica, Alonso Church provou isso, né? A lógica de primeira ordem não é decidível, tem um pouco a ver nesse contexto também. Você quer saber se uma proposição é verdadeira ou não, nesse contexto, do ponto de vista legal, eu creio que esse algoritmo não é decidível, né? Então, dado um código legal com N proposições, então, você tem toda a soma da lei, por exemplo, pegar aquele livro gigante que é o código
da legislação brasileira. Não precisa ser toda, pode ser só, por exemplo, a parte de lei comum, enfim, não importa. A questão é, tem todo o Código Legal, quer saber quais proposições elas contradizem outras, que geram um texto contraditório em alguns aspectos. Às vezes não toda o artigo é espúrio. De repente só a parte B do artigo, a parte A, por exemplo, na lei de bases, na lei lá, eles mudaram muitas leis. Algumas eles cortavam toda ela, ou parte. Às vezes tinha um artigo, ele tirava parte de um artigo. Às vezes ele adicionava coisas, às vezes ele mudava tudo. Então, você tem essa questão, né? E no fim, tu tem outra função aqui, que é basicamente a noção de que você tem uma interpolação espúria, né? Então, dada uma premissa verdadeira, você tem uma concatenação com uma falsa, né? Que é do exemplo anterior ali, com o inciso específico da Constituição Brasileira no artigo 5º. Tu tem uma função para dizer que essa interpolação é contraditória. A questão é possível criar um algoritmo para isso? Não, na minha opinião, né? Para fazer isso numa lei, do ponto de vista geral, para fazer toda a lei, uma análise da lei e falar isso. Mesmo usando modelos de linguagem e tal, coisas do tipo. Porém, eu creio que ferramentas computacionais podem ser úteis para uma pessoa analisar um texto jurídico de forma mais apropriada, né? Para ele conseguir acesso aos artigos e conexões entre artigos de forma mais rápida, comentários de artigos e tal, de livros e tal, de direito, para entender melhor. Como é normal na Constituição Americana, né? Eu já usei, por exemplo, em livros, comentários aí que estavam no próprio site do governo americano lá. Tinha lá o comentário lá de um cara conhecido, um direito americano, de lá mesmo, falando sobre uma parte da Constituição, por exemplo. Então é basicamente isso, né? A ideia é essa. Aí tem aqui as referências. São apenas 30, né? No mínimo, para você publicar aqui só divulgar é 25, né? Então, dá preguiça, né? Em mim mesmo dá preguiça de fazer tanta pesquisa para uma coisa simples assim. Mas foi legal, porque eu aprendi mais, né? Então, no fim, é bom pro autor, pro leitor e pra todo mundo, né? Pra revista. Então, no geral, era isso. Lembrando que o link está na descrição. Esse artigo está gratuito. Então, e já está publicado. Então é isso. Aceito comentários aí contra ou a favor do artigo e tal. Então é isso.